Na exemplologia, você coloca ali o primeiro exemplo, temperamento instável leve. Se tem uma ideia assim de percentual na população em geral que tem esse transtorno leve, que não chegue até o profissional da saúde, enfim? Veja, é uma questão interessante para a gente pensar. Eu estava até comentando, né, que antigamente ficava o processo da bipolaridade ligado aos dois polos. Ou a pessoa apresentava a mania, ou ela apresentava a depressão. Ou ela apresentava a hipomania, ou ela apresentava a depressão, ou depressões mais leves. Ou então aquela denominação anterior, que era da psicose maníaco-depressiva. E hoje em dia, no processo diagnóstico, muitas vezes a pessoa chega para você e ela só apresentou depressão. Você vai, investiga, e você vê que ela só até o momento ela teve episódios depressivos claros. E você pergunta sobre a vida dela, da questão de constância, e você vai vendo que ela tem uma inconstância incrível. Mudanças de domicílio, mudança profissional, mudança de emprego. Se pudesse, ela mudava até de pai e mãe. Se ela pudesse. Mas ela não pode. Então, veja, às vezes ela até arranja pais e mães postiços porque brigou com os pais e mães biológicos, né? Então, essa questão dessa constância e manutenção é uma das coisas muito sérias que a gente mais vê hoje. Mas esses casos que têm o processo da inconstância, apenas sem dar alguma alteração do humor, que aí eu já classifiquei ali como moderado, no exemplologia, são mais difíceis de chegar para a gente. Mas a gente vê no dia a dia o processo da inconstância. Uma das questões que me motivou a fazer esse verbete do temperamento instável é até para nós mesmos, no processo enquanto grupo, o que chama a atenção às vezes as instabilidades no voluntariado, as inconstâncias nas relações próprias nossas aqui da Cognópolis, a questão da instabilidade que às vezes é do temperamento da pessoa, ela não percebe e isso vai dar problema na proex dela. Então, esses casos, às vezes, que a pessoa não apresentou um episódio depressivo mais sério, ou então um episódio de hipomania e mania, é mais difícil chegar para a gente no ponto de vista da medicina, né? Mas a gente vê no dia a dia. O que me chamou a atenção foi mais essa questão mesmo do voluntariado e do tema de pesquisa. Tu coloca lá na patologia a questão da GESCOM, né? Não me lembro exatamente aonde. Mas, se for ver, então, é maior do que a gente imagina, né? Esse grau leve que não chega até vocês, né? Até os profissionais. Não, às vezes não chega. E quando a pessoa ela não está incomodada com alguma alteração que ela tenha patológica ou parapatológica, isso é mais difícil de tratar. Ela consegue conviver ainda na sociedade sem ter um grande... Às vezes ela convive mal, acha que o problema é sempre dos outros e não dela. As pessoas que são difíceis, as pessoas que não a entendem, que não a compreendem, as pessoas que são um problema. Ela não. Ela já brigou com 10, tá certo? Mas os 10 é que tinham um problema, ela não. Então, assim, o processo da autocrítica aí fica muito dificultoso. E aí esses casos que às vezes a pessoa não ainda bateu lá e se incomodou com o problema dela, fica mais difícil chegar para a gente. Que a depressão é muito ruim de se sentir, então a pessoa chega logo. Agora, às vezes também tem gente que tem aquela depressão leve, da distimia, demora anos para achar que, se dá conta que aquilo é um problema. Já teve casos assim que eu atendi que a pessoa estava há 40 anos, ela tinha uma distimia há 40 anos, ela vivia mal há 40 anos, e ela não sabia que aquilo era anormal. Ela se acomoda com a patologia, né? Ela às vezes acha que aquilo é normal. Sabe aquele processo, não, você veio aqui para sofrer mesmo e tem que ser assim e tal, é porque quer que seja assim? O problema é isso.